Minha cordial saudação a todos os membros da comunidade Ponte de Misericórdia. Nesta celebração dos 10 anos de existência dessa comunidade, nós tomamos consciência de tanto bem realizado. Tantas pessoas que tiveram o apoio espiritual, um apoio para o crescimento na fé, e, sem dúvida nenhuma, isso é sinal da graça de Deus que está atuando na vida dessa comunidade. Comunidade que tem uma missão muito importante, atingir a tantos outros corações. Então, que todos estejam muito empenhados, de coração muito aberto, para levar adiante essa missão. Certos devemos estar da presença do Espírito Santo. Ele quem conduz a vida da igreja, ele quem inspirou ao Wanderson, a Tayane, no início, os primeiros passos desta comunidade, e também o Espírito Santo mesmo que inspira a tantos a se doarem, a se integrarem nesta vida comunitária, vida fraterna. E que vocês então possam a cada vez mais deixar que o Espírito Santo plasme, molde o coração. E é claro, acima de tudo deve estar a vida de fé na oração. Sem a vida de oração, não tem sustento nessa caminhada. Pode-se fazer tantas e tantas coisas, mas sem a vida de oração, nós não fazemos com uma integração, com uma união com o Senhor. Então nós devemos ter sempre em mente que é o Senhor quem conduz a vida da igreja, é o Senhor quem conduz a vida desta comunidade. Daí o sentido do seu nome, Ponte de Misericórdia. A misericórdia só vem do Senhor. E se nós estamos empenhados em viver nesta comunidade, em acolher este carisma, nós devemos estar muito unidos ao Senhor na oração, para que Ele possa inspirar-nos como agir, como ser ponte, como ser canal, sinal da misericórdia em meio a este mundo que tanto quer falar de separação, divisões e de tantas situações negativas que nós bem sabemos. Então, seja ponte de misericórdia, seja canal da graça de Deus a tantos corações. Então, para este congresso, celebrando os 10 anos da comunidade Ponte de Misericórdia, muito bem pensado o tema da alegria e esperança. São duas atitudes, são dois comportamentos que estão na base da nossa fé cristã. São Paulo vem orientar-nos também de que esta esperança cristã deve ser o fundamento da nossa vida. E por isso, quem vive na esperança sabe crer, confiar em Deus. E por isso, a alegria é quem conduz a sua vida. É justamente neste sentido que nós, então, baseamos as reflexões deste congresso para que toda a nossa vida esteja orientada para o sentido da esperança e da alegria. E assim, nós seremos para os outros um sinal de testemunho, um sinal de exemplo dessa presença do Cristo no nosso coração. É interessante a citação de São Paulo, é um convite, mas podemos dizer que é um imperativo, é um mandamento. Ele diz com uma palavra de ordem: alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos. Então, uma ordem que São Paulo dá. Mas, para que nós possamos compreender esse sentido desta expressão, deste versículo da carta de São Paulo aos Filipenses, é necessário que nós vejamos todo o contexto. Por que São Paulo falou isto? Por que ele deixou esta mensagem aos Filipenses? Nós devemos compreender que o contexto bíblico
contexto da vida dos apóstolos, da vida dos primeiros cristãos, não foi fácil. E tiveram muitas dificuldades, quer na convivência comunitária, mas também as dificuldades na compreensão da palavra de Deus. O Senhor Jesus já havia subido aos céus, os apóstolos estavam encarregados de levar adiante a palavra de Deus e por isso precisavam de uma orientação mais segura, de uma clareza da palavra de Deus. Então ocorreu lá no século I, pouco tempo depois da subida de Jesus aos céus, o primeiro concílio. Foi chamado Concílio de Jerusalém, porque lá na cidade de Jerusalém os apóstolos se reuniram para compreender melhor a palavra de Deus, compreender melhor a missão que eles tinham para levar adiante. Havia uma divergência de pensamentos entre São Pedro e São Paulo. E ali neste Concílio de Jerusalém, procuraram então nortear a missão. Quando então São Paulo tem a incumbência de sair para pregar o evangelho aos pagãos. Ele defendia esta causa, de que os pagãos, isto é, aqueles que não eram da fé judaica, também deveriam acolher a palavra de Deus, acolher a mensagem de fé. Então, após o Concílio de Jerusalém, São Paulo vai para a Grécia. E lá na Grécia, ele tem muitas dificuldades no anúncio do Evangelho. Devemos ter a consciência de que a Grécia era uma região, uma ilha, de contexto plural na fé. Era o culto a vários deuses. Nós dizemos, então, uma religião politeísta. E nisso São Paulo enfrentou dificuldades porque ele estava anunciando a crença em um só Deus, uma fé monoteísta. Então, nós vemos este enfrentamento das dificuldades por parte de São Paulo ali na convivência com os cretenses, os da língua grega em geral, porque várias são as ilhas que formam a Grécia. Mas um dado curioso foi de quando São Paulo chegou em Filipos, ele teve uma acolhida extraordinária. Ele se sentiu bem em estar ali. Lídia, que ele menciona muito, que era uma comerciante, o acolheu com uma alegria formidável. E tantas pessoas daquela região também souberam acolher não só a pessoa de São Paulo, mas também souberam acolher a fé em Cristo, acolher a palavra de Deus. Então, São Paulo ali esteve muito bem, muito tranquilo. Tanto é que ele coloca em seu texto que ele auxiliava com o trabalho. Ele evangelizava, mas também trabalhava, fazendo tendas. Bom, São Paulo esteve ali por um certo tempo, depois partiu para outras regiões para evangelizar. Vai para Jerusalém, novamente, e depois é levado para a prisão. Ele sofre muito na prisão. Aliás, ainda na Grécia, ele sofreu muito. Foi chicoteado, foi levado para a prisão. Tantas vezes São Paulo passou por tormentos, por dificuldades. Quando ele então esteve em Jerusalém, depois vai para Roma, vai em situação de prisioneiro. Neste caminho, nesta viagem para Roma,
ele vai escrevendo várias cartas aos vários cristãos onde ele havia anunciado a palavra de Deus. Pois bem, uma dessas cartas foi justamente aos cristãos de Filipos, por isso Filipenses, onde ele conta com alegria da sua experiência de fé ali, da sua experiência missionária junto aos filipenses. Então, nós podemos, assim, fazer uma análise no contexto que São Paulo estava, na prisão, no sofrimento, ele quis falar de alegria. Ele quis comunicar a alegria que ele tinha no seu coração pelo trabalho evangelizador, justamente lá em Filipos. E é interessante ainda que nessa sua carta, ele diz com clareza: eu prisioneiro no Senhor. Eu prisioneiro no Senhor. Então, ele não deixa sombra de dúvidas que ele estava passando por um momento de sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha a convicção da alegria que estava no seu coração. Mas que alegria é essa? Como falar de alegria em meio ao sofrimento? São Paulo não fala de uma alegria fugaz, passageira, ou conforme nós temos na atualidade, em nosso mundo, uma felicidade momentânea. O mundo fala disso a todo tempo, todo instante. O mundo fala que nós devemos ser felizes, mas que felicidade é essa que o mundo quer nos oferecer? São Paulo, pelo contrário, no seu capítulo 4 da carta aos Filipenses, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. No Senhor. Este é o sentido da verdadeira alegria, em Cristo. Então, a alegria que São Paulo tinha, ainda que em meio à prisão, ainda que em meio ao sofrimento, era a certeza de que ele era um discípulo de Cristo. Um seguidor fiel de Cristo, cumpridor da missão que Cristo lhe colocou nas mãos. E esta alegria esteve junto a Paulo quando ele esteve ali junto com os filipenses. Alegria na convivência fraterna, alegria na convivência comunitária, alegria pela acolhida, alegria pelo serviço, alegria por fazer da sua própria vida um dom para os outros. Aspecto de abertura total de coração. Então é justamente este o sentido para a vivência comunitária. Nós sabemos que passamos por tantas tribulações na nossa vida. Todos nós. Quer a tribulação interior, a luta conosco mesmos, o nosso temperamento, as nossas fragilidades, tantas questões que estão dentro do nosso coração que fazem com que, vez ou outra, nós nos sintamos entristecidos ou pensando que existem tantos problemas à nossa frente. Mas, por outro lado, está também o sentido de passar pelo sofrimento, pelos problemas na convivência. Diz o ditado: os dedos das mãos não são iguais. Se nós temos tantas diferenças em nós, como não encontrar diferenças na convivência, na vida comunitária? E essas dificuldades na convivência, muitas vezes trazem sofrimentos para nós. É aquela que, por uma palavra, por uma atitude, eu fiquei com um sentimento negativo no coração, fiquei com algo que me causou irritação interior. Então nós temos tantos sofrimentos na convivência fraterna, na vivência em comunidade. Mas existem outros ainda, piores. São os sofrimentos em meio à doença, em meio aos grandes problemas da vida, às preocupações da vida. Então são tantas situações que nos atordoam.
tantas. Em meio a tudo isso, deve nos iluminar a vida, o exemplo de São Paulo, que em meio ao seu sofrimento, ele não deixou de lado a alegria interior. Ele não deixou de lado a convicção de que estava com Cristo. E Cristo era o sustento da sua vida, ainda que naquele momento de provas. Prova maior foi a de que São Paulo foi decapitado. Decapitado por amor a Cristo. Então, esta alegria, nós podemos fazer uma junção. Alegria, que é sinal de convicção da presença de Cristo na própria vida. Alegria, que é sinal do amor em Cristo. Alegria, que é sinal de esperança em Cristo. Porque imaginemos, São Paulo não conviveu com Cristo fisicamente. Ele teve experiências místicas de Cristo na sua vida. Mas foram experiências fortes. Experiências que auxiliaram São Paulo a ter uma viva esperança no seu coração. Uma viva esperança. Esperança esta que fez com que São Paulo entregasse toda a sua vida por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Porque ele estava certo da vida futura. Ele estava certo de que esta vida terrena é passageira. Tanto é que ele vai falar de uma forma também muito profunda: corro para ganhar o Cristo. Como um atleta, eu corro para alcançar a coroa da vitória. Então, essa esperança que nutria o coração de São Paulo. Mas não somente dele. É claro, colocamos aqui São Paulo devido ao tema da alegria que São Paulo frisa tantas vezes, não somente nessa passagem da sua carta aos Filipenses, mas tantas outras vezes São Paulo vem falar da alegria em suas cartas. Falamos da alegria dos mártires. É interessante nós vermos a história dos mártires da nossa fé cristã. Todos eles conscientes do fim terreno que eles esperavam, iam com alegria ao encontro do martírio. Santo Inácio de Antioquia, que foi um dos grandes mártires da nossa igreja, deu testemunho da sua fé em Cristo, sendo levado às feras. Ele foi trucidado pelas feras. Ele já sabia do seu martírio, sabia como seria o seu martírio. E o que ele disse? Eu estou para ser entregue às feras como trigo, que deve ser macerado, esmagado, para se tornar hóstia. Uma expressão muito forte, muito bonita. Quer dizer, ele tinha consciência que deveria passar pelo sofrimento, pela provação, para estar puramente entregue a Cristo, totalmente voltado para Cristo. Então nós falamos desta provação do sofrimento, mas a convicção a certeza da presença de Cristo na própria vida, mas devemos falar também de tantas outras alegrias. E aí nós temos outros santos da nossa igreja que nos comunicam alegria. E alegria, sobretudo, da convivência fraterna. Falo de São João Bosco, que é considerado o santo da alegria, juntamente com São Francisco de Sales. São João Bosco teve a inspiração na sua obra em São Francisco de Sales, que
foi o primeiro a criar os oratórios, que eram modo de vida fraterna, onde se aprendia muito. Era o canto, a música, teatro e o tempo da oração. São João Bosco, aliás, quis proporcionar isto às crianças e, sobretudo, vendo a marginalidade das crianças do seu tempo. Crianças órfãs, crianças vivendo na pobreza. São João Bosco quis ser este instrumento de Deus na vida daquelas crianças, proporcionando alegria verdadeira para o coração delas. Por isso quis fundar os oratórios, tendo inspiração, conforme disse, em São Francisco de Sales. Por isso nós temos aí o nome dos Salesianos, homenagem a São Francisco de Sales. Vemos que, de fato, São João Bosco, com a sua alegria, contagiou tantos corações. Tantos. Nós temos o belo exemplo de São Domingos Sávio, que era um discípulo de São João Bosco. Menino que passou pelo sofrimento e no seu sofrimento a convicção do Cristo presente na sua vida. São Domingos Sávio morreu na sua infância, morreu enfermo, mas com muita certeza de que antes morrer do que pecar, assim ele dizia, antes morrer do que pecar. Quer dizer, antes ir para o encontro definitivo com Deus do que viver no mundo para o pecado. E o pecado é causa de tristeza no coração de Deus. Ele tinha essa certeza. Então, nós vemos o exemplo de São João Bosco, que comunicou alegria a tantos corações, e este foi um grande exemplo para São João Bosco. São João Bosco presenciou a sua morte, mas era um menino muito alegre, muito certo da sua união com Cristo. Certa vez, Domingos Sávio foi perguntado. São João Bosco gostava de fazer perguntas às crianças. Ele perguntou a ele: Domingos, se Jesus viesse agora te chamar, o que você faria? Domingos Sávio estava no horário do recreio, brincando com os outros. E o que ele disse? Eu continuaria brincando. Porque estava certo de que aquela hora era a hora do seu recreio. E ele estava certo de que não estava fazendo nada de errado. Ele tinha sua consciência limpa, clara. Deixe também um sentido também para que nós vivenciemos o nosso tempo, aproveitemos o nosso tempo com coisas favoráveis a Deus. Ele, na sua infância, estava ali brincando. E eu, com os meus estudos, com o meu trabalho, tenho ocupado bem o meu tempo nesta alegria da presença do Cristo na minha vida. Para falar da alegria, temos aqui outro exemplo que deve também nos estimular e muito. São Francisco de Assis. Nós sabemos que ele soube comunicar a alegria do seu coração aos irmãos na convivência fraterna. E os franciscanos, ainda hoje, apressam muito a alegria. Essa convivência comunitária para os franciscanos é baseada na alegria, fruto da convicção na fé em Cristo. Por isso, cito agora uma passagem na vida de São Francisco, onde ele fala da alegria e justamente o momento de sofrimento pelo qual ele estava passando. Certa vez, São Francisco estava indo de Perúdia para Santa Maria dos Anjos, duas cidades bem próximas
a Assis. Estava caminhando, como era comum dele fazer. Estava na companhia do Frei Leão. Era um tempo de inverno, um inverno rigoroso, e naquele momento, naquela caminhada, Frei Leão, grande amigo de São Francisco, perguntou a ele, pediu a São Francisco: Pai, peço-te da parte de Deus que me digas onde está a perfeita alegria. E São Francisco lhe respondeu assim: quando chegarmos a Santa Maria dos Anjos, essa cidade, inteiramente molhados pela chuva e cheios de frio, cheios de lama e aflitos de fome, e batermos à porta do convento e o porteiro chegar irritado e disser: quem são vocês? E nós dissermos: somos 2 dos vossos irmãos. E ele disser: vocês não estão dizendo a verdade. São 2 vagabundos que andam enganando o mundo e roubando as esmolas dos pobres. Fora daqui! E não nos abrir e não nos deixarmos entrar. E ficarmos ali no tempo frio, em meio à neve, em meio à chuva, com fome até a noite. Então, se suportarmos tal injúria e tal crueldade, tantos maus tratos, sem nos perturbarmos no nosso interior, sem nos murmurarmos contra aquele que nós pedimos acolhida, isto será a perfeita alegria. Se ainda constrangidos pela fome e pelo frio, e pela noite batermos mais e chamarmos e pedirmos pelo amor de Deus com muitas lágrimas que nos abra a porta e nos deixe entrar. E se ele, mais escandalizado, disser: vagabundos importunos, vocês devem receber o que merecem fora daqui, e sair com um bastão para nos bater, para nos agarrar pelo capuz, nos atirar no chão e nos arrastar pela neve, batendo-nos com aquele pau. Se nós suportarmos todas estas coisas pacientemente e com alegria, pensando nos sofrimentos de Cristo, os quais devemos suportar por seu amor, ó irmão Leão, escreve aqui: nisso está a perfeita alegria. Acima de todas as graças, de todos os dons do Espírito Santo, que Cristo concede a cada um de nós que somos seus amigos, que somos seus discípulos, está a luta por vencermos a nós mesmos. Vencermos as nossas irritações, as nossas dificuldades interiores, suportando todos os sofrimentos, o cansaço, os trabalhos do dia a dia. Tudo isto por amor a Cristo, na paciência, na resignação. Isto será a perfeita alegria. Alegria é uma virtude a ser conquistada, é uma virtude a ser vivida nessa caminhada de fé. Que não nos cansemos de lutar para conquistar este grande ouro, que é a alegria na nossa vida, que nós a teremos mesmo em meio às provas, porque é a certeza do Cristo vivo e presente entre nós.